Peraí. Boa noite, GC. Boa noite, você que está cultuando ao Senhor juntamente conosco aqui de Belo Horizonte. Que alegria poder estar aqui novamente na presença do Senhor, louvando, exaltando e aprendendo mais sobre o Senhor. Amém? Eu gostaria de abrir o culto lendo o Salmo 138, que diz o seguinte: render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos poderosos, te cantarei louvores. Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade. Pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força da minha alma. Render-te-ão graças ao Senhor todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes. Os soberbos ele os conhece de longe. Se ando em meia tribulação, tu me refazes a vida, estendes a mão contra a ira dos meus inimigos, a tua destra me salva. O que a mim me concerne, o Senhor levará ao bom termo, e a tua misericórdia, o Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Queridos, em nome de Jesus, nós possamos louvar, exaltar e levar o nome do Senhor a toda criatura, inclusive aos poderosos, às nossas autoridades, às chefias. Nós possamos render graças ao Senhor, porque conforme o salmista está dizendo, no momento da luta, ele clamou ao Senhor e o Senhor veio em direção a ele. Que nós possamos clamar ao único que é digno e que pode mudar a nossa vida. Por isso nós vamos exaltá-lo nesta hora, em nome de Jesus. Vamos fazer uma breve oração. Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, por estarmos aqui vivos com saúde. Muito obrigada, Deus, pelos livramentos que nós nem podemos contar e nem saber. Obrigada, Senhor, pela tua misericórdia, Senhor, que tem durado todas as manhãs e renovada a cada manhã, a cada dia tem durado, Pai, a tua benignidade sobre as nossas vidas. Muito obrigada, Deus, pela saúde, por sermos servos do Senhor, entendemos o chamado do Senhor. Muito obrigada, Deus, é aquele que ouve, que ainda não conhece o Senhor. Que o Senhor venha quebrantar o coração, que o Senhor venha transformar as vidas, trazer cura, trazer libertação, trazer mudança de vida. Ó Deus, que nós possamos sim, como igreja do Senhor, ó Deus, testemunhar os milagres, e principalmente o milagre da transformação de uma vida, em nome de Jesus. E agora nós vamos louvar o Senhor com canções, amém? Aplauda o Senhor. Pastor Ronaldo também, ao vivo assim, né? O cabo do microfone não vinha até aqui, mas nada impede que nós adoramos ao Senhor. Vamos lá, em nome de Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. Mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. Amém, amém. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Cristo é a
cruzar uma tropa e saltar as muralhas. Aleluia, 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 aos 17 anos, eu já aprendi essa canção e já existia essa canção. Então essa canção é bem antiga e veio ao meu coração essa canção hoje ontem, né? Hoje pela manhã eu falei assim, não, eu vou cantar essa canção para os novos aprenderem também, né? Sobre a alegria do Senhor. Amém? Glória a Deus. Queridos, a outra canção é uma canção que fala muito ao meu coração. Ele fala sobre a essência da adoração, que muitas vezes nós deixamos de lado, procuramos às vezes só em cantar, em fazer bonito, mas nós temos que voltar a nossa adoração ao Senhor, buscar dentro do nosso coração a sinceridade e sempre vigiar, porque quanto mais tempo de crente nós temos, menos nós sabemos. Temos que aprender mais sobre o Senhor, temos que buscar mais intimidade com o Senhor. Então que através desta canção, que é uma verdadeira oração, nós possamos agora entronizar os nossos pensamentos somente ao Senhor, em nome de Jesus. Quando a música esmurece, o resto desaparece, simplesmente a ti me chego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Quando a música esmorece, quando a música esmurece, o resto desaparece, simplesmente a ti me chego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, pois a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, pois a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Eis imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Aleluia, Jesus. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei,
Esse é o momento que nós podemos continuar louvando e adorando ao Senhor através dos dízimos, através das nossas ofertas. E, bom, essa semana, irmãos, no curso que nós temos aqui na igreja, do Crown, nós conversamos a respeito de honestidade. Tá dando para ouvir com a máscara? Tá, né? Sim. E quando eu perguntei para as pessoas, para quem cursa, né, conosco o curso, podem sentar. Qual motivo leva uma pessoa a praticar a desonestidade? Entender o que é honestidade, que a Bíblia diz que devemos ser honestos o tempo todo, é simples. Mas eu perguntei para eles por que as pessoas tendem a ser desonestas. E unanimemente as pessoas falaram que motivadas pela cobiça. E aí eu perguntei, e então, o que é cobiça para vocês? E eu percebi que existe uma certa mistura de conceitos de cobiça com ambição. Porque a ambição pode ser algo positivo, a cobiça não. A cobiça é um pecado. E o que seria a cobiça, né? A cobiça é você querer satisfazer as suas próprias vontades em detrimento de qualquer outra coisa, passando por cima de qualquer outra coisa, inclusive de Deus, inclusive dos valores que Deus nos ensina. E aí, conversando sobre isso, né, no curso, nós chegamos à conclusão que sim, a cobiça é, de fato, uma das coisas que mais motivam as pessoas a serem desonestas, porque elas tendem a querer suprir os seus próprios desejos, passando por cima de qualquer coisa, inclusive dos valores, inclusive de outra pessoa, inclusive do sentimento de outra pessoa, passando por cima de qualquer tipo de empatia que você possa ter por outra pessoa e passando por cima de Deus. Mas por que eu trouxe essa conversa que nós tivemos? Coloca para mim, Felipe, em Malaquias 3, no verso 8. É um versículo que é bem conhecido, mas que merece ser lembrado. Malaquias 3, no verso 8. Porque estávamos falando de honestidade, e nesse momento em que nós temos o privilégio de devolver os dízimos, de ofertar na casa do Senhor, o livro de Malaquias diz assim: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas.
Aqui a Bíblia é muito clara, falando sobre um ato de desonestidade. Qual que é o primeiro verbo que está ali? Roubar. Roubar é um ato de desonestidade. Mas o que motiva, então, segundo a gente estava conversando, a pessoa roubar a Deus? Sabendo que é um mandamento, sabendo que nós devemos devolver os dízimos, as pessoas muitas vezes deixam simplesmente de devolver os dízimos, mesmo sabendo que estão roubando a Deus, mas quem sabe por esse conceito que nós conversamos, que é a cobiça. Mas como assim a cobiça? Sim, muitas pessoas que não devolvem os dízimos, muitas pessoas que não concordam com os dízimos, falam assim: eu não vou devolver o dízimo, eu não sei o que a igreja vai fazer com esse dinheiro. Ou, vai que eu devolvo o dízimo e me falta no final do mês. E mesmo tendo entendimento de que é uma ordenança, de que é bíblico e que não é algo que a gente tira da nossa cabeça, as pessoas muitas vezes deixam de ser fiéis a Deus e, quem sabe mesmo, motivadas por esse desejo de satisfazer a própria vontade de, bom, aqui esse dinheiro, Deus, o Senhor pode tomar conta de todas as coisas, mas da minha conta bancária eu cuido. Do desejo de suprir as próprias necessidades com as próprias mãos, mesmo sabendo que estou passando por cima de uma ordenança, mesmo passando por cima de algo que é bíblico, que não é uma doutrina de uma igreja. Então eu queria trazer à igreja a reflexão sobre isso, porque as palavras da Bíblia em Malaquias, elas não são meias palavras. Elas dizem explicitamente: roubará a Deus. Em que roubamos a Deus? Como podemos roubar a Deus? Se todas as coisas são do Senhor, como podemos roubar a Deus? Nós só podemos roubar alguma coisa que não é nossa, não é? Então, gostaria de levar a igreja essa meditação. Por mais que nós saibamos que os dízimos é uma ordenança, por mais que saibamos que devemos ofertar na casa do Senhor, mas entender por que muitas vezes nós colocamos tantas justificativas em não praticar algo que é tão falado e tão ensinado. Será que todas as justificativas que nós damos, será que elas são realmente justificáveis mesmo? Será que a gente está dando uma desculpa para não ter que dar o dízimo? Será que nós não estamos pensando somente em nós, nas nossas próprias vontades, mesmo que passando por cima de algo que é bíblico, não é? Então essa é a oportunidade mesmo que nós temos de demonstrar a nossa fidelidade, é a oportunidade que nós temos realmente de podermos semear na casa do Senhor, semear mesmo para que possamos cumprir uma ordenança e possamos semear mesmo com amor, com alegria, através das nossas ofertas, né? Aqueles que vieram preparados, né? Acho que a Márcia já entregou os envelopes, e aqueles que estão assistindo pela transmissão, as ofertas, a conta bancária da igreja está aqui, vocês podem devolver os seus dízimos e ofertar através da conta bancária, né? Está aqui em cima. E que a gente possa fazer isso com entendimento, cada vez mais com entendimento do que estamos fazendo, com alegria no coração, né? Da forma correta, sendo fiéis ao Senhor, mas principalmente fazendo com alegria e com amor, né? É o mais importante. Então vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de podermos devolver os nossos dízimos, ofertar na casa do Senhor. Nós abençoamos e pedimos, Senhor Deus, por cada um que está devolvendo os dízimos, que estão ofertando, pedimos pela vida deles. Pedimos, Senhor Deus, que o Senhor venha a prosperar. Pedimos, Senhor Deus, que o Senhor guarde, Senhor Deus, e prospere sempre, Pai, a renda dessa casa, a renda do salário, que é justo para o seu trabalhador, que o Senhor possa proteger, Pai, contra o devorador, que o Senhor possa proteger, Senhor Deus, contra qualquer hoste do maligno, contra qualquer investida de Satanás, e que todo sofisma, todo paradigma, toda inverdade que possa estar brotando na cabeça, na mente dos nossos irmãos, possa cair por terra agora, que as verdades do Senhor, que a palavra que vem dele possa reinar, Senhor Deus. Nós te agradecemos
e abençoamos a todos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar louvando? Amém. Deixa o Espírito Santo falar o teu coração, em nome de Jesus. Aleluia. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. De lugar, Senhor. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Vocês que estão aqui podem levantar em nome de Jesus e dizer isso. O perdão do Senhor é completo, igreja amada do Senhor. Ele sara nossa alma. Oh Espírito Santo, o teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Ele já te sarou, igreja. Ele já te sarou. Ele já te curou. Jesus, Jesus, aleluia, glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor, amada igreja. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Como é bom adorar ao Senhor. Como é bom estar adorando ao Senhor, amém? Nós vamos continuar adorando ao Senhor através da palavra dele, amém? Eu quero chamar aqui o pastor Felipe.
Em nome de Jesus, vamos aplaudir o Senhor pela vida do pastor Felipe, nosso líder de louvor, homem abençoado, marido da pastora Mara, outra mulher abençoada. E vamos estar atentos ao que o Senhor vai nos dizer através dessa boca de Deus, amém? Em nome de Jesus. Boa noite, igreja. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Como é bom dizer a paz do Senhor, né? Traz uma tranquilidade. Como é bom estar na igreja. Como é bom poder louvar e adorar ao nosso Deus. Hoje estou com a responsabilidade e o privilégio de trazer a palavra, nesse culto. E eu tenho aprendido cada vez mais, e o quanto isso tem feito a diferença na minha vida, pastor, na minha casa. Temos crescido muito com isso. Eu queria que vocês abrissem as suas Bíblias em Neemias, capítulo 1. Vamos ler a partir do 1 ao 4, para a gente poder dar início. As palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. E então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. E disseram: os restantes que não foram levados para o exílio e se acharam lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e suas portas queimadas. Senhor, meu Deus, meu Pai, eis aqui a Tua palavra, Deus, que o Senhor possa nos dar discernimento e sabedoria, Pai, para entender e ouvir a Tua voz, ó Deus, para que nós venhamos, ó Deus, ser cheios do Teu Espírito, ó Pai, e assim como Neemias, ó Deus, que nós venhamos ter a capacidade de fazer a diferença na vida das pessoas, ó Pai. Que nós venhamos ser terra fértil, ó Pai, que esta semente plantada, ó Pai, que a Tua palavra possa dar frutos, ó Deus, que haja entendimento, conhecimento e amor, ó Pai, ao Senhor, em nome de Jesus é o que eu te peço, amém e amém. Bom, igreja, nós começamos a ler aqui sobre Neemias. Neemias, que significa o Senhor consola. Ele era filho de Acalias e ele fazia parte de uma geração de descendentes daqueles que foram levados para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. E aí essa mesma Babilônia, ela caiu tempos depois nas mãos do Império Persa. Nessa época, Neemias, nessa época, o Império Persa, ele dominava todo o mundo do Antigo Oriente. Persa era o maior reino ali que existia, a Pérsia. E aí, Neemias morava na corte e ele tinha um cargo muito importante, que era o de ser copeiro pessoal do rei Artaxerxes. Isso fazia de Neemias fazer com que ele tivesse grande prestígio e responsabilidade. Então, Neemias um dia estava lá na cidade de Suzã, né? Cadê que eu acabei de perder? Estava na cidadela de Suzã, e veio um dos irmãos dele, dos amigos, e falou. E aí
Neemias perguntou: olha, como que está lá o pessoal de Jerusalém? Como que eles estão vivendo? Aí o irmão dele falou: olha, aqueles que estão lá na província se encontram em grande miséria e desprezo, ou seja, eles estão em situação de pobreza, eles estão sendo descartados, jogados de lado, estão em uma situação de desprezo. Significa que ninguém se importava com eles. E aí falou mais: os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas estão queimadas. Na época do Império Persa, os persas eles não permitiam que as cidades conquistadas tivessem os seus muros reconstruídos, porque o muro dessa cidade trazia o que para eles? Segurança, proteção. Eles, dentro dos muros de suas fortificações, faziam com que eles cuidassem melhor de sua cultura, cultuassem melhor o seu Deus e não ficavam tão expostos aos inimigos. Então, o povo de Jerusalém nessa época estava com suas portas queimadas, muros derrubados, viviam em miséria e desprezo. O mais engraçado é que Neemias, ele tinha um cargo bom para a época. Mesmo sendo escravo, ele tinha um cargo de confiança ali do rei. Então, querendo ou não, fazendo parte da corte, ele vivia de uma maneira mais confortável, mais tranquila. Mas ao saber da situação, de como se encontrava o povo, Neemias escolheu se importar. E aí nós temos então o problema que o povo se encontrava em miséria, em desprezo, os muros estavam destruídos e as portas queimadas. A primeira reação de Neemias ao ouvir isso foi uma reação emocional. A partir do versículo 4, ele diz assim: tendo eu ouvido estas palavras, sentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Senhor, Deus dos céus. Então ele soube dessa situação, ele teve empatia, ele se colocou no lugar das pessoas ali que estavam sofrendo, e ele teve uma reação emocional. O texto diz que ele chorou e lamentou, doeu nele. Agora, o mais legal, que eu estava conversando com a Mara, conversei com a Priscila também, olha que coisa interessante no texto. E sucedeu que eu, ouvindo essas palavras, assentei-me e chorei, vírgula, e lamentei por alguns dias, ponto e vírgula. Neemias poderia ter chorado, lamentado, entristecido e ponto final. Poderia ter terminado ali. Ah, que triste, nó, que pai, mas vai dar certo. Ele não colocou um ponto final, foi ponto e vírgula. E aí, o ponto e vírgula, ele é usado quando o autor poderia ter escolhido terminar uma frase. Ele poderia ter terminado ali, mas ele optou por não fazer e continua. E essa foi a primeira reação de Neemias. Vamos lá, deixa eu voltar aqui o raciocínio. Ele teve uma reação emocional.
Depois do ponto e vírgula que ele decidiu continuar, ele teve uma ação consciente para começo de conversa. O primeiro passo para uma grande transformação. Ele orou e jejuou perante o Rei dos céus, perante o nosso Deus. E isso acontece nos nossos dias, né? Quando deparamos com uma situação incômoda, a primeira coisa que nos vem, a nossa primeira atitude é uma reação emocional. Nós temos que viver o luto, sim. Nós temos que chorar, sim, entristecer, mas não pode parar por aí. Não é um ponto final, vai ser assim, pronto, não. Nossa primeira atitude para uma transformação, o primeiro grande passo de uma jornada é jejum e oração. Meu Deus. Agora, ele fala: e estive jejuando e orando perante o Rei dos céus. O tempo não é você que decide. O jejum e a oração diante de um problema, para a resolução de algum problema, para ganho de alguma causa, não é você que decide. Não somos nós o dono do tempo. A nossa obrigação é jejuar e orar. O dono do tempo é Deus. Não somos nós que ditamos o quanto devemos esperar por uma resposta de Deus. Não somos nós, é Deus que faz. Só nos resta crer e continuar jejuando e orando. Aleluia. E eu confesso que hoje nós vamos ler somente o capítulo 1 de Neemias. Quando Deus me fez despertar em relação ao livro de Neemias, eu queria contar a história toda, porque é sensacional. Neemias foi um cara que realmente fez a diferença. Ele foi o principal responsável pela construção dos muros de Jerusalém. Reconstrução. Eu ouvi uma frase do pastor Ed René, da igreja da IBAB. Ele fala assim: gente que faz a diferença faz o que é o certo, não se perguntando se vai dar certo. Gente que faz a diferença faz o que é certo, não se perguntando se vai dar certo. E eu vi Neemias nessa frase. Só que o nosso primeiro grande passo para uma atitude de mudança começa com a oração. Começa com o jejum. O problema está aí? Jejum e oração. E a partir do versículo 5, Neemias começa a orar. E ele fala: ah, Senhor, Deus do céu, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Ah, Senhor Deus dos céus, olha ele louvando e engrandecendo aquele que é o único digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Olha como que a partir desse primeiro versículo ele já nos ensina a orar, assim como Jesus nos ensinou lá na frente. É semelhante. E aí ele falou:
Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Outra característica muito importante em Neemias, que além do jejum e da oração, ele tinha o conhecimento da palavra. A Bíblia, ela é o nosso manual. Se eu quero ser um policial militar melhor, está aqui o segredo. Se eu quero ser um empresário melhor, está aqui o segredo. Um pai melhor, um marido melhor, um filho melhor, está aqui o segredo. Através do conhecimento da palavra. Então temos mais outra característica de Neemias. Ele era um cara que orava, jejuava e tinha conhecimento da palavra. Porque quando ele fala aqui, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos, vamos lá em Deuteronômio 28. Deuteronômio 28. O título do capítulo em Deuteronômio 28 é As bênçãos decorrentes da obediência. Do versículo 1 ao 14, Deus fala sobre as bênçãos decorrentes da obediência. E ele começa dizendo: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E aí, o segundo versículo: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e alcançarão todas essas bênçãos. 2 pontos. E aí começa, versículo 3: bendito serás tu na cidade, e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito será ao entrares e ao saíres. Essas são as promessas, se a gente, como diz aqui na oração de Neemias, né? Ele guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Então, Neemias, ele tinha conhecimento da palavra. Ele tinha conhecimento. Jejum, oração e conhecimento da palavra. Esse é o 70% resumindo a palavra hoje: jejum, oração e conhecimento da palavra. Logo depois, ele continua a oração. A partir do versículo 6 de Neemias 1. Estejam atentos, pois os teus ouvidos, Senhor, e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite, pelos filhos de Israel. Neemias também era um intercessor. A oração dele é pelos filhos de Israel, aquele povo que lá atrás desonrou o Senhor, cultuando falsos deuses, trazendo desonra
Mas Neemias, nesse ponto, ele era intercessor. E aí ele continua a oração, né? Que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Olha que legal, Neemias também reconhecendo o erro do povo também em si próprio, porque ele faz parte desse povo, e ele sabe também que ele é tão falho quanto eles. Todos nós estamos sujeitos a falhas, e Neemias assumiu também a responsabilidade por todos esses pecados, por todos esses erros. Faz confissão pelos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Ele se incluiu. Versículo 7. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os seus mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, o teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Todas as vezes que a gente sai do direcionamento do que diz a Bíblia, das ordenanças de Deus, dos ensinamentos de Jesus, somos corrompidos. Nós caímos, nós pecamos. Vamos voltar lá em Deuteronômio 28, a partir do versículo 15. O Senhor, Ele cumpre. E o título o subtítulo desse capítulo, a partir do versículo 15, é os castigos da desobediência. E aí eu marquei o versículo, oh Deus, eu não entendo a minha própria letra, 28, 25. A partir do versículo 25, minha letra tinha uma ótima. Oh Deus, eu vou escrever mais. Os castigos da desobediência. O Senhor te fará cair diante dos teus inimigos, por um caminho sairás contra eles, e por 7 caminhos fugirá diante deles, e será motivo de horror para todos os reinos da terra. Olha a palavra de Deus se cumprindo também. E Neemias tinha conhecimento disso. Então, do versículo 15 até o versículo 68, o Senhor fala sobre os castigos relacionados à desobediência do povo. E Neemias tem conhecimento disso. Jejum, oração e conhecimento da palavra. Então, versículo 7 de Neemias 1, ele fala: temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardados os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenares a Moisés o teu servo. Lembra-te
da palavra que ordenastes a Moisés teu servo, dizendo: se transgredires, eu vos espalharei por entre os povos. Está escrito. O povo de Israel tinha conhecimento. E Neemias, na oração, ele orou com propriedade, realmente conhecendo toda a consequência de por que ele nasceu longe da terra de seus pais e seus antepassados. E aí, versículo 9. Eu fiz uma anotação aqui. Quando a voz de Deus não é suficiente para direcionar o seu povo, ele vem com a vara. Todos nós, muitas vezes, sofremos na pele o resultado da nossa desobediência. Seja quando a gente faz alguma bagunça dentro de casa, quando a gente é pequeno, né, mãe? Seja na minha profissão, quando alguém comete algum erro, sentir na pele, porque não é legal você passar por uma prisão. Mas Deus é maravilhoso. As palavras do Senhor, versículo 8 e 9, novamente. Lembra-te da palavra que ordenastes a Moisés, o teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalhareis por entre os povos. Mas, versículo 9: se vós converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, lá os ajuntareis e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Deuteronômio 1, coloca para mim 2 Crônicas, quanto? 5 minutos? Deuteronômio 5:14. Ó, 2 Crônicas, me perdoa, 7:14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converterdes dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Lá em Crônicas, Deuteronômio 30, nós não vamos ler, mas se vocês puderem ler em casa, todo o capítulo. O título do capítulo são as promessas de misericórdia. E Deus fala assim: quando, pois, todas essas coisas vierem sobre ti, a bênção e a maldição que pus diante de ti, se te recordardes dela entre todas as nações para onde te lançar o Senhor teu Deus, e tornares ao Senhor teu Deus, tu e teus filhos, de todo o teu coração e de toda a tua alma, e deres ouvidos à sua voz, segundo tudo que hoje te ordeno, então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte, e se compadecerá de ti, e te ajuntará de novo de todos os povos entre os quais te havia espalhado.
Olha como é rica essa oração de Neemias. Jejum, oração e conhecimento da palavra. Ele falou dos ensinamentos, dos erros e das promessas, caso você volte para os caminhos do Senhor. Isso tudo na oração. O Senhor Deus, o nosso Deus, é um Deus de aliança. Ele é um Deus que cumpre as suas promessas. Ah, Senhor, como é bom, ó Pai, conhecer a Tua palavra. No versículo 11, ele diz, Neemias diz: Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Conceda que seja bem-vindo hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante a este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Esse último versículo, Neemias passou por um tempo orando, jejuando. E o primeiro, eu falei, jejum, oração, conhecimento da palavra. Um quarto ponto importante, aplicação prática. Neemias se encheu do Espírito Santo. Neemias orou, jejuou, buscou. Durante esse período Deus foi dando estratégias, Deus foi dando discernimento, sabedoria. E Neemias partiu para a aplicação prática, que nós vamos conversar num outro momento. A primeira aplicação prática foi perante o rei Artaxerxes. Jejum, oração, conhecimento da palavra e aplicação prática. Nosso manual está aqui. Pastor, a senhora pode cantar? Nosso Deus é um Deus de aliança. Nosso Deus é um Deus de promessa. Nosso Deus não é homem para que esqueça. Tá bom? Que Deus abençoe o pessoal do Instagram. Que essa palavra possa chegar ao coração de todos. Em nome de Jesus. Amém. Gostaria que todos nós cantássemos essa música. Sem atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não errou em pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas que a palavra vai se cumprir.
Já encerrou? Pode encerrar. Obrigado, gente. Deus abençoe.